temos aqui é justamente hussetning ou bisetning. O que nós vemos nessa questão aqui? Primeiro, temos que entender o que é um hussetning e o que é um bisetning. E por isso, aqui vamos ter o entendimento do que é o hussetning. Hussetning é nada mais, nada menos do que a frase principal. A frase que é o carro-chefe. Ela é uma frase que não depende de ninguém, ela está lá sozinha, ela pode ficar sozinha, não tem problema, tá? Então aqui, por exemplo, Jeg besøger mine venner. Jeg besøger mine venner. Eu visito os meus amigos, ou meus amigos. Entende? Tudo bem, tá certo. Eu visito meus amigos. É uma frase que eu começo e termino e você já entendeu. Não preciso de mais, algo a mais. Não, já está ali, prontinha, fácil de ser entendida, é a frase principal. Próximo. Min mor laver mad. Minha mãe faz comida. Próximo. Hun havde en grøn cykel. Ela tinha uma bicicleta verde. Du spiste pizza i går. Você comeu pizza ontem, hein? Danado. Min nevø køber chocolate. Meu sobrinho compra chocolate, tá? Essas são frases principais, elas estão sozinhas, elas não precisam de mais nada. Você já teve entendimento do qual que é a mensagem que essas palavras, que essas frases estão te passando. Isso é uma frase principal. E agora nós vamos entender o que é uma frase que é o bisetning. Bisetning também pode ser chamada ledsetning, tá? Eu traduzo ela como uma frase subordinada, como uma frase auxiliar. Ela é uma frase subordinada que precisa da frase principal para sobreviver. É uma frase que ela complementa a frase principal, caso a gente queira. Caso a gente queira, não tem problema. Mas essa frase subordinada, essa frase auxiliar, a chamada bisetning ou então ledsetning, não pode estar sozinha numa frase, numa oração completa. Não pode estar sozinha. Ela tem que estar acompanhada. Então aqui, vamos lá. Jeg besøger mine venner. Eu vou colocar o H aqui na frente, aqui em cima, que é a frase principal, hussetning. Når jeg er i Brasilien. Esse aqui é o bisetning, tá? Eu visito meus amigos quando eu estou no Brasil, ou quando estou no Brasil, né? Quando eu estou no Brasil. Então, imaginem que eu só falasse assim, quando eu estou no Brasil, aí você precisa de um complemento, né? Você precisa saber o que acontece quando você está no Brasil. Fala, né? E aí é essa questão, que essa frase auxiliar, essa frase subordinada não pode ficar sozinha. Ela precisa do carro-chefe, que é a frase principal. Vamos lá para o próximo. Min mor laver mad, mens min søster sover. Minha mãe faz comida enquanto minha irmã dorme. E aí nós temos a frase principal aqui no início e nós temos a frase auxiliar, que é a bisetning beefta, depois. Os meus Bs estão maravilhosos com essa canetinha. Hun havde en grøn cykel, da hun var barn. Da hun var barn. Então aqui nós temos a frase principal, hussetning, e nós temos a frase bisetning. Ela tinha uma bicicleta verde quando ela era criança. Du spiste pizza i går, før jeg kom hjem. Så, você comeu pizza ontem, antes de eu chegar em casa. Então, aqui você tem o hussetning, e você tem o B, que é o bisetning. Próximo. Min nevø køber chocolate. Esse aqui vai ser justamente o hussetning. E aí, a próxima vai ser hvis jeg er hjemme. Meu sobrinho compra chocolate se eu estiver em casa. Danada que eu sou, né? E aí,
No slide passado, nós tivemos a introdução do que é um Hörsättning e o que é um Besättning. Agora, imagine se eu pegar esse Besättning e trocar de lugar com a frase principal. É isso que nós vamos ver agora aqui nesse slide, tá? O Besättning, Verhörsättning. A frase auxiliar, ela vai vir antes da frase principal. E aí, como essa Besättning, ela tomou o lugar da frase principal, acontece uma loucura. Já começou errado, tá? Eu vou dizer para vocês que essa frase auxiliar, nós também temos que ter um entendimento dessas palavrinhas pequenininhas, tá? Por exemplo, aqui nós temos o nó, nós temos o mens, nós temos o da, nós temos o för e nós temos o vis. São alguns exemplos das conjunções que fazem as ligações de duas frases, que podem ser duas frases principais ou que pode ser uma frase principal e a frase auxiliar, mas nunca pode ser duas auxiliares. Não, 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 não. Lembre-se, auxiliar precisa de uma frase principal, mas uma frase principal não precisa de uma auxiliar, tá? Ela pode ficar sozinha. Vai pensando, nossa, Dulce tá ficando... Mas isso aqui é justamente mais intermediário, tá? Para as pessoas que já têm um pouquinho mais de dinamarquês. Então, jeg besøger mine venner når jeg er i Brasilien. Aqui, nesse outro lado, eu comecei a frase com a frase subordinada. E, pelo fato de eu ter começado a frase inteira, a oração inteira, com a frase subordinada, eu tenho que fazer, aí eu preciso fazer uma troca entre o verbo e o sujeito, o que vai me trazer o verbo primeiramente aqui na frase principal. Que agora, a frase principal, ela veio depois da frase subordinada, tá? Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a frase subordinada, que é o besättning, Eu vejo ela, por quê? Porque ela tem a conjunção nó e a frase principal está aqui como segunda na frase e por causa disso existe uma mudança entre o verbo e o sujeito. O verbo, ele virá antes do sujeito. Vamos para o próximo? Ver se a gente vai entender. Min mor laver mad, mens min søster sover. Aqui veio justamente o besättning primeiro, por quê? Porque eu vejo que tem uma conjunção aqui. Conjunções serão o próximo tema, tá? As conjunções, elas serão os próximos temas. As conjunções será? Não, a conjunção será? Não, as conjunções serão parte de um tema, o meu português está pouco e ruim, serão parte de um tema de um próximo vídeo. Pronto, saiu. Então lá, min søster sover é o besättning, é a oração auxiliar, e o laver min mor mad é justamente a oração principal, a frase principal, e pelo fato da frase principal vir depois, eu vou colocar o verbo antes do sujeito. Aqui nós temos o verbo, tá? Então, aí tem também a inversão. Próximo. Hun havde en grøn cykel, da hun var barn. Yeah? Aí aqui, eu sei que essa frase aqui, ela é minha frase do besättning. Por quê? Porque eu tenho essa conjunçãozinha aqui na frente e porque eu não comecei nada com jeg, du, hen, hun. Eu trouxe uma frase toda auxiliar antes da frase principal. E pelo fato de eu ter feito isso, na frase principal, eu vou trazer
o verbo antes do sujeito. Isso não é uma pergunta, tá, minha gente? Isso não é uma pergunta, é só o verbo que está antes do sujeito e ele volta para frente do sujeito porque eu peguei uma oração subordinada, uma frase subordinada e coloquei ela toda no início da frase, no início da oração, tá? Eu sei que parece um pouquinho complicado, mas quando vocês pegarem isso, aí vocês vão embora. Não embora da Dinamarca, vocês vão deslanchar na gramática dinamarquesa. Du spiste pizza igår, før jeg kom hjem, din bandit. Então, aqui, ó, før jeg kom hjem, eu tenho justamente algo aqui na frente que não é nada de sujeito, é uma conjunção. Isso aqui ela vai me mostrar que isso é uma frase subordinada, que é o bisetning, e depois dela vai vir o hovedsetning, e por fato disso ter começado tudo errado, o verbo ele tem que também começar na frente do sujeito, tá? Eu só estou marcando o verbo, porque o foco agora é o verbo, é? Próximo. Min nevø køber chocolate hvis jeg er hjemme. Temos toda uma frase aqui, começa com a conjunção hvis. Essa conjunção hvis me mostra que isso aqui é uma bisetning, é? Hvis jeg er hjemme, køber min nevø chocolate. Então, aqui você vê que tem justamente a hovedsetning. E nesse hovedsetning, o verbo, ele vem antes do sujeito, tá? Frase auxiliar, em primeiro lugar, o verbo e o sujeito, eles trocam de lugares. Eles fazem justamente essa inversão. Por quê? Porque eu comecei toda essa oração, toda essa frase com a frase auxiliar. Como que você sabe o que é a frase auxiliar? Porque nós temos conjunções que me indicam que essa frase é auxiliar. E como eu falei para vocês, nós teremos um próximo vídeo com as conjunções. Porque essas conjunções existem conjunções próprias para as frases principais e conjunções próprias para as frases auxiliares. Dulce, posso usar as conjunções das frases principais nas auxiliares? Não, porque aí a auxiliar já não vai ser um auxiliar, vai ser uma principal. Vocês não podem misturar essas conjunções. E, para quem ainda está assim, gente, o que é conjunção mesmo? São pequenas palavrinhas que unem duas frases, tá? São pequenas palavras que unem duas frases, ok? Isso são as conjunções. As conjunções subordinadas só são usadas para as frases subordinadas. As conjunções principais só são utilizadas para as frases principais, tá? Isso a gente tem que ter em mente. Opa, chegou aquele momento tão esperado por todos os alunos. Yay! Exercício! Vamos lá! Encontre a frase principal e a frase subordinada nas frases abaixo, ok? Dê uma pausa nesse vídeo e faça o seu exercício agora. E com certeza foi assim, ai meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Tá certo, tá errado, tá certo, não tá errado, não tem problema. O mais importante é que você tenha tentado fazer este exercício, tá? Então vamos lá ver o resultado? Frase principal e frase subordinada. As frases subordinadas, elas têm sempre uma palavrinha antes, no início, antes do sujeito, né? E são justamente essas palavrinhas que são as conjunções, que vamos fazer um vídeo em uma outra oportunidade. Mas vamos lá para essas frases aqui. Min søster sover laver min mor mad. Ah, foi a mesma frase do vídeo, Dulce. Essa aqui ficou fácil, ó. Mens min søster sover, laver min mor mad. A gente começou justamente toda a oração com uma conjunção
E essa que está azulzinha, é justamente com a frase subordinada besättning, besättning. E essa outra parte aqui, laver min mor mad, é justamente a frase principal, que é a hovedsætning. Mas, Dulce, começou com verbo. Isso é uma pergunta? Não, não é uma pergunta. Começou com verbo por causa que essa frase aqui, ó, o besättning, veio primeiro. E só por causa disso, dele ter mudado de lugar, a frase principal tem que se iniciar com o verbo. Por que, Dulce? Porque assim é a gramática dinamarquesa, minha gente. Veio primeiro o besättning, a frase principal vai com o verbo primeiro, tá? Eu vou deixar a besättning com o azul e o hovedsætning com o verde, tá? A frase principal vai ser em verdinha e a frase que é a subordinada auxiliar vai ficar em azul. Før jeg skal i byen, skal jeg tage et bad. Boa ideia. Antes de você ir na cidade, toma um banho, viu? Né? Então aqui eu tenho essa palavrinha før antes, né? Før jeg skal i byen, skal jeg tage et bad. Jeg besøger mine venner når jeg er på ferie. Aqui eu vejo justamente que a frase começou com o jeg, começou com o sujeito, normalmente sem problema algum. Então isso vai ser minha frase principal, vai ser hovedsætning. E når jeg er på ferie veio numa posição tranquila, sem problema, não tem inversão nenhuma, porque essa frase ela começou com a frase principal, jeg besøger mine venner. Når jeg er på ferie, tá me mostrando que é uma besättning por causa da conjunção når. Próxima frase. Min nevø køber chokolade, hvis han har penge. Se ele tiver dinheiro, ele vai comprar o chocolate. Se não tiver, não vai comprar, né? Então aqui você viu que ela começou tranquilinha. Normalmente, min nevø køber chokolade. Yeah? Começou com o sujeito, a frase principal não vai ter nenhuma inversão nesse caso, tá? Então, a besättning tá me mostrando aqui que tem essa palavrinha antes do sujeito, hvis han har penge. Tudo normal, tudo tranquilo. Yay! Da hun var barn, havde hun mange sjove eventyr. Ja? Então, aqui nós temos, não começou normal, porque já começou com a conjunção de, e depois veio justamente a frase principal com o verbo primeiro, havde hun. Så havde hun mange sjove eventyr. Frase principal começou com o verbo pelo fato da frase que iniciou a oração ter começado com a conjunção de, ok? Próximo. Vi tager en lur, hvis det bliver nødvendigt. Vi tager en lur. Começou com vi. Esse aqui eu já sei que é a frase principal. Hovedsætning, começou com vi, sem problemas. Né? E o hvis det bliver nødvendigt, det bliver nødvendigt, começou com hvis, já é o meu besättning, ledsætning. Para quem não sabe o que é lua, vi tager en lur, eu vou tirar uma soneca, uma cochilada, uma dormidinha assim, de 20 minutos ou meia hora, né? Então, vi tager en lur, hvis det bliver nødvendigt, nós daremos um cochilo, vamos dormir um pouquinho, se for preciso, se for necessário, tá? Próxima frase. Jeg ved ikke helt, om du vil med. Jeg ved ikke helt. Eu não sei, assim, de qualquer forma, 100%, se você vai querer vir comigo, se você vai querer vir, né? Começou com o jeg, sujeito normal, hovedsætning, frase principal, e temos aqui, olha, om du vil med, isso aqui vai ser o besättning. Vamos para o próximo. Allan siger,
at han elsker sine børn. Que bonitinho. Alan siger, ele diz que ele ama os seus filhos, né? Os próprios filhos dele, os filhos dele mesmo, tá? Alan siger, at han elsker sine børn. Aqui nós temos a conjunção at e por isso está me indicando que é uma frase bisætning. Gente, essa questão de bisætning, hovedsætning, só quem já viu as conjunções anteriormente terão já uma noçãozinha. Isso aqui é o bisætning porque essa conjunção é do bisætning. As frases principais e subordinadas, cada uma tem conjunções próprias, como nós falamos anteriormente no vídeo, viu? Então, existem conjunções próprias para cada uma delas. E tem vezes que a própria hovedsätning vem junto com hovedsätning. A própria frase principal vai vir junto com a frase principal, mas isso é assunto de um outro vídeo. Ai, meu Deus do céu, que enrolação, Dulce. Não, senhor. Gente, vocês estão de parabéns pelo fato de ter tentado fazer o vídeo. Vai o meu solzinho parecendo uma gotinha de chuva, uma gotinha de esperança para que a gente possa, de uma forma ou de outra, tentar continuar fazendo os exercícios e tentar ir, de uma forma ou de outra, acertar. E se não acertar, não tem problema, a gente vê o vídeo de novo, vai tentar fazer de novo e pegar justamente focar no que está pegando. Olha, esse aqui ficou muito bacana. Para que a gente possa entender o que a gente precisa entender, a gente tem que saber o que a gente não entende. Ai, que enrolada! Essa coisa foi boa, eu gostei dessa enrolada agora. Gente, beijo pra vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!